Marcos Loreto é bacharel em Direito e ingressou no Tribunal de Contas de Pernambuco em 2007. Ele é o atual presidente do TCE e é o convidado do 20 Minutos desse sábado para falar sobre o combate à corrupção, ineficiência dos gastos públicos e as eleições municipais de 2020. Presidente Marcos Loreto, os tribunais de contas têm uma função de destaque no combate à corrupção no Brasil. Afora essa questão da corrupção, o que é que precisa mudar, né, no serviço público do nosso país? Precisamos ter um serviço onde privilegie a competência, onde privilegie as pessoas que tenham condições efetivas, técnicas de ocuparem os cargos. O que nós estamos vendo hoje é pessoas erradas nos lugares e pessoas que não têm a competência, que não têm as qualificações que o cargo exige. Isso prejudica demais. Isso é desde um município pequeno, remoto, no interior, mais longínquo, até mesmo na capital federal. Então, o que precisamos é a meritocracia. Isso precisamos melhorar de forma mais contundente em todo o serviço público. Você está dizendo, por exemplo, nós precisávamos reduzir o número dos chamados cargos políticos, ou seja, cargos de livre nomeação pelos detentores dos espaços de poder, detentores do executivo? Acho que tínhamos que aproximar mais o número de cargos que chamamos comissionados como os quadros técnicos, mas até os cargos comissionados serem ocupados por pessoas que têm uma qualificação para tal. O que vemos muitas vezes são pessoas despreparadas para cargos que não podiam ser exercidos por pessoas sem determinadas qualificações. E isso prejudica muito o bom andamento. Presidente, veja uma coisa. No rol de atribuições do Tribunal de Contas, naturalmente ali a saúde financeira, observar a saúde econômico-financeira dos municípios. Como é que se encontra hoje a situação previdenciária dos municípios pernambucanos? Os municípios são penalizados por toda a estrutura que é colocada através do Pacto Federativo, que o dinheiro vem todo da União. E todas as questões que são colocadas, tipo o aumento do piso nacional dos professores, do salário mínimo e diversos outros aumentos que são impostos pelo governo federal. E os municípios não têm direito nem a optar e nem dizer se consegue ou não consegue dar aqueles aumentos. E o que é que acontece? Sobra um tanto ainda para a Previdência. Os prefeitos, muitas vezes desesperados, sem condições nenhuma de conseguir fazer investimentos, eles retiram aquele dinheiro. E foi visto, e está sendo visto, que não deu certo a questão da Previdência ser gerida por um ente municipal. Isso teria que realmente ser repensado e ficar com a federação, com um órgão federal. Você está dizendo que a situação dos municípios, do ponto de vista da Previdência, é uma situação deficitária, preocupante, dos municípios pernambucanos que o seu tribunal, que o tribunal que você preside, observa, analisa. A quase totalidade dos nossos municípios tem a Previdência própria. E está provado, está visto que eles não têm condições de gerir. Isso teria que ser federalizado, teria que passar realmente para o regime próprio de previdência. Não deu certo, não deu certo. Isso é fato, a maioria está quebrado, a maioria não tem condições, muitos de insolvência. Então, tem que se rever essa situação. Não sei se a reforma da Previdência não está sendo colocada ainda aos estados e aos municípios, mas tem que realmente ser repensado. Esse ponto que eu lhe perguntar, a chamada PEC, né, paralela, uma PEC que procura um projeto de emenda constitucional que procuraria, né, incluir estados e municípios no bojo da reforma já aprovada, da reforma geral da Previdência já aprovada. No seu entendimento, isso além de importante, que é o que pode se depreender do seu comentário anterior, isso é possível, é factível? Quais são as chances, pelo conhecimento que o presidente tem do meio político também, pela extensa, pela longa passagem nessa posição dentro do Tribunal de Contas de Pernambuco, do Estado de Pernambuco, qual é a chance efetiva dela vir a ser aprovada? O Brasil está precisando mais diálogo. O Brasil está precisando sair dos extremismos e só se resolve essa situação, como tantas as outras, com diálogo, com conversa.
O Congresso Nacional tem procurado conversar com os governadores, com os prefeitos. Eu acho que quando chegar o momento oportuno, agora vai se intensificar esse diálogo e acho que vai se chegar a um bom termo. Eu acho que essa solução passa pela política do diálogo. Mas veja uma coisa, presidente, essa PEC paralela, ela dispõe que os estados precisariam ver aprovados pelas respectivas assembleias, né, o projeto digamos, de integração, de inserção das unidades da federação, incluindo municípios, nessa lei geral nova, nesse novo dispositivo da Previdência reformada. Esse final de ano está se ultimando. Ano que vem é um ano de eleições municipais. Será difícil para os governadores ver uma legislação desse tipo aprovada nas respectivas assembleias, colocar em votação, inclusive, porque isso é uma coisa polêmica, né? Bastante divisiva nos estados. Ainda assim, o presidente acha que é otimista, mantém essa leitura otimista sobre a chance de aprovação dessa PEC paralela? O calendário já está atrasado. A PEC da Previdência já era para estar aprovada segundo o cronograma do governo. Agora, como eu falei, está faltando diálogo. Enquanto não houver diálogo, tudo vai atrapalhando, vai ficando atrasado. Quanto mais tempo passa, como você disse, vai ficando mais difícil a aprovação. Eu sou um otimista, por natureza eu sou um otimista. E vejo que a única solução de sair é ser aprovada essa PEC nos estados que, para os municípios, teria pelo menos uma luz no fim do túnel para a salvação, porque realmente hoje os municípios estão em estado de insolvência. Presidente, lei de responsabilidade fiscal, né? Nesse quadro de crise econômica, de diminuição de receitas, diminuição ao nível da União, nível dos estados e dos municípios. Ano que vem nós vamos ter eleições municipais. Qual é o índice, se o presidente lembrar e puder mencionar, assim, ainda que em grandes números, qual é o índice de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal aqui no nosso estado, aqui em Pernambuco? A lei de responsabilidade fiscal tem diversos pontos. Um dos principais pontos que não está sendo conseguido ser atingido pelos municípios é a de despesa com pessoal, que eles teriam que atingir no máximo 54%. O que estamos vendo é que a maioria dos municípios, não tenho esse número aqui, mas a maioria dos municípios não conseguem chegar a esse patamar, pelos motivos que eu já falei aqui, do aumento do salário mínimo a cada ano, do piso dos professores, e faz com que a arrecadação caindo e as despesas aumentando, e muitas vezes que são frutos de políticas do governo federal que eles não têm autonomia sobre elas. Então, o patamar principal, que é do descumprimento, é em cima da despesa com pessoal. E aí, nesse caso, você diria que a maioria dos municípios pernambucanos não consegue cumprir o patamar exigido pela A maioria dos legislação. Municípios tem essa dificuldade. A dificuldade realmente é muito grande nisso e a lei é muito clara, de número. A gente, enquanto Ela tribunal... passa uma régua precisa. A gente no tribunal, a gente avalia, vê o esforço que está sendo feito do gestor de se atingir, porque tem várias regras que tem que ser feito, um dever de casa que tem que ser feito pelo gestor, tipo, diminuir o número de cargos comissionados, contratos temporários, até mesmo os efetivos. A gente tem que olhar o esforço. Efetivos, o que é que o município pode fazer? Ele, se não atingir, tendo a regra já de, primeiro, os cargos comissionados, contratos temporários, ele pode vir até admitir os efetivos. E, presidente, afora essa questão dos servidores, né, o volume de despesa com os servidores, quais são as irregularidades, que podem ser classificadas assim, atos irregulares, mais frequentes nos municípios, encontrados pelo seu tribunal nos municípios de Pernambuco? Tem uma gama grande de irregularidades. Onde é que digamos, agora, o modal, do ponto de vista estatístico, o que é mais frequente? Hoje, o tribunal está caindo muito em cima, e até com parceria com o Ministério Público Estadual, na questão dos aterros sanitários, dos lixões. E temos conseguido um avanço muito grande nessa área. No ano de 2018, é o último dado que temos de 2018, nós conseguimos ter 86 municípios despejando os resíduos sólidos em aterros sanitários, em locais regulares. Isso há 2 anos, há 3 anos atrás, era quase a totalidade dos municípios.
Então, isso é uma irregularidade, é um crime ambiental que estamos conseguindo sanar, estamos conseguindo, de uma forma, junto com o Ministério Público de Contas e o Ministério Público Estadual, estamos conseguindo diminuir de forma relevante, que isso também é saúde pública. Agora, voltando aqui os mais frequentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu diria que são as despesas com a educação. Também nós vemos uma dificuldade muito grande dos gestores de atingir os 25% que a Lei de Responsabilidade Fiscal pede que o gestor gaste no mínimo essa quantia. E nós vemos hoje que eles fazem um esforço grande, mas mesmo assim ainda tem uma dificuldade de atingir esses números. Presidente, ano que vem nós vamos ter, como eu mencionava antes, ele lembrava, nós vamos ter eleições municipais. O que é que o Tribunal de Contas está fazendo preventivamente com relação à fiscalização, ao acompanhamento dos municípios, sabendo que é natural que haja uma, entre aspas, uma tentação dos gestores nesse momento, né, para mostrar produtividade, mostrar, digamos, serviço à população e nesse afã, nesse esforço, terminam por, né, escapar a determinadas regras, a determinados dispositivos legais. Mas o presidente Marcos Loreto, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. No bloco anterior, eu perguntava ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Marcos Loreto, o que o seu tribunal vai fazer ou está fazendo preventivamente em relação às eleições municipais do ano que vem. Tivemos uma chamada Operação Eleições, que é a visita do Tribunal de Contas a todos os municípios, a todas as prefeituras, que teve uma ação preventiva muito exitosa. Nós conseguimos inibir qualquer gasto indevido, qualquer motivação que, por um acaso, como você falou, qualquer vontade que o gestor tenha de querer ajudar, com uma tentação de você inibir, porque saber que vai receber a visita do Tribunal de Contas e vamos em cima já de uma matriz de risco, olhando os gastos normais, cotidianos da prefeitura. Isso vai ser feito, presidente, desculpe interromper, no início do ano que vem? É isso que fizemos nas últimas eleições e como tivemos muito sucesso, com certeza vamos repetir nas próximas eleições. Tivemos nos últimos 7 anos, é importante esse número, que é um número muito significativo, nos últimos 7 anos o Tribunal conseguiu fazer, com esse trabalho preventivo, uma economia de 2,3 bilhões em gastos que... Aí tem de tudo, tem superfaturamentos, temos análise de minutas de edital que chega ao tribunal num patamar e é reduzido, contratos. E nos últimos 7 anos, quando a gente fez a verificação do que foi o tribunal conseguiu diminuir com esse trabalho, chegamos a esse número de 2,3 bilhões. É um trabalho que realmente volta esse dinheiro para o cidadão, porque o gestor tem que reinvestir para o cidadão. Então, esse trabalho de prevenção, eu acho que é um trabalho que o tribunal é mais exitoso, porque nós não permitimos o dano. E é isso que vamos fazer de novo nas próximas eleições, e acredito que sempre por ser um trabalho que nós conseguimos um sucesso muito grande e vai ser sempre feito. Presidente, também nós devemos lembrar que o trabalho de educação, né, da cidadania, de incentivo à participação, também contribuindo na observação, na fiscalização dos gestores, que, aliás, foram os cidadãos que elegeram, que elegem regularmente, é muito importante. O presidente criou, à frente do tribunal, o programa Tome Conta, né? Como é que funciona esse programa e quais os resultados obtidos até agora? O Tome Conta é um portal onde lá condensa todos os dados efetivos da administração. Lá analisamos as receitas, as despesas, os contratos, os processos licitatórios, tudo está lá de uma forma fácil, de um acesso simples, que todo cidadão pode e deve acompanhar como está gastando o gestor o dinheiro, os recursos públicos do seu município ou do Estado. Lá nós temos, de uma forma fácil, de uma forma simples, todos os gastos, todas as despesas e todo o dinheiro que entra no município também. Então, é ali que hoje abastece até todas as instituições parceiras. Todos os dados que Ministérios Públicos, Estadual, Federal, Polícia Civil, Polícia Federal,
todos se alimentam muito e bebem na fonte do portal, porque realmente conseguimos fazer ali, de uma forma sintética, todos os dados que o município e que o Estado detêm da forma simples. E ele tem sido utilizado? Quais são os números que o tribunal tem de resultados da criação desse portal? Os números são diversos. Os números são não só para o cidadão, como para essas instituições parceiras. Todos, inclusive os próprios auditores do tribunal, se valem muito desse portal para fazerem seus trabalhos. É simplesmente um caso de sucesso. O número de acessos vem aumentando a cada dia, o número de acessos do cidadão comum, e espalhado pelo estado todo. Então não é só a pessoa aqui do Recife, da região metropolitana, não. Em todos os municípios hoje... Todas as regiões. Todas as regiões, o cidadão acessa cada vez mais. Pernambuco, o presidente tocou nisso no primeiro bloco, trazendo números. Pernambuco gera, não é, a população do nosso estado gera um número impressionante de 10 mil toneladas de lixo por dia. Isso é um número impressionante. Fica a cargo dos municípios, não é? Administrar a destinação desse lixo e o Tribunal de Contas é encarregado de fazer essa fiscalização. Vou perguntar o seguinte, presidente, quais são as penalidades para os municípios que não fazem, ou seja, que incidem na inobservância, no não cumprimento dos dispositivos legais com relação ao manejo desse lixo? Quais são as penalidades e o que é que o tribunal tem efetivamente realizado a respeito, orientando e punindo esses eventuais infratores? Hoje, o estado de Pernambuco tem um número muito aquém do que é preciso de aterros sanitários. Quantos deveria ter, mais ou menos, e relativamente, quantos tem, em termos de percentuais? Temos 17 aterros sanitários, precisariam, para ter um serviço de qualidade, 54 aterros sanitários. Por aí você tira que a gente ainda está muito aquém do que realmente precisa. Menos de 30%, estamos falando. Isso, e agora cresceu muito, melhorou muito o número de municípios que já estão depositando em aterros sanitários. Hoje são 98 municípios, para ser exato, 98 não utilizam os aterros sanitários de forma adequada. E há penalidades estipuladas, presidente? No Tribunal de Contas, temos já auditorias especiais abertas nesses 98 municípios que não estão destinando corretamente os seus resíduos sólidos, com auditorias especiais que podem ser julgadas irregulares, sendo, dessa forma, sujeito o gestor a ficar inelegível, e também temos as penalidades da multa, que são multas altas. Agora, essa questão dos resíduos não aplicados corretamente é um crime ambiental. Então, o Ministério Público de Contas está enviando, sempre quando está constatando que o gestor não está fazendo nada para modificar essa realidade, está enviando para o Ministério Público Estadual. Nós tivemos uma reunião com o Francisco Disseu, que é o Procurador-Geral do Estado, junto com Germana Laureano, que é a Procuradora do Ministério Público de Contas, e ele nos pediu a lista desses municípios. Entregamos a ele e ele está querendo conversar com cada prefeito, porque se insistirem na questão de não destinar, não aplicar a lei corretamente, ele vai abrir um PIC, que é um processo de investigação criminal, porque está ferindo... E pode tornar o gestor inelegível já no ano que vem, aqueles que forem eventualmente candidatos à reeleição? Se eles não tiverem mais prazo de defesa, que para tornar inelegível já tem que estar... tramitação. Já tem que ter transcorrido todas as etapas. Se tiver transcorrido, sim. Se ainda tiver chance de recursos, não, ainda tem tempo para fazer a defesa. Presidente, uma última questão, né, nessa nossa conversa de hoje. Transparência, né? Um elemento fundamental demandado pela sociedade de todos os gestores e de todas das administrações em todos os níveis é transparência, né? Facultar os cidadãos pronto acesso às informações necessárias, utilização dos recursos públicos provenientes dos impostos, que diretos ou indiretos são, né, praticamente contribuições de todas as pessoas na sociedade. De 2017 para 2018, dados do seu tribunal apontam que em 74% dos municípios houve uma melhoria importante no grau de transparência, né, de prestação de contas à sociedade dos
recursos, né, extraídos aí pelos municípios. O que é que o tribunal tem feito com relação a isso, a esse quesito da transparência, e qual é a perspectiva de melhoria aí nos próximos tempos? Eu sou muito otimista em relação a esse tema. Como você falou, de 2017 para cá, há uma melhoria de uma forma... Melhorou em 3/4 dos municípios do estado. Isso. E por que houve essa melhoria num intervalo tão curto, em um ano? O tribunal trabalhou de forma mais intensa em relação a isso, dando prazos aos gestores, abrindo auditorias específicas sobre o tema, e com isso fez com que ele também não tinha muita alternativa. Agora, o importante é que o cidadão saiba que é o controle social que se consegue avançar as coisas nesse país. A gente precisa da ajuda do cidadão. E por isso que o tribunal investiu tanto na questão dos portais de transparência dos municípios e do Estado, e dos outros órgãos também. Insistimos muito porque só através do cidadão fiscalizando, denunciando, é que nós vamos avançar. Presidente Marcos Loreto, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. Obrigado, presidente. Obrigado por vir conversar.